Sem mais demora, porque essa entrevista merece todo o tempo do qual dispomos, não é muito, mas já está aqui conosco o deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo. Muito obrigada, deputado. Que bom revê-lo. Fazia tempo, desde a eleição, hein, deputado? Na eleição a gente se viu muito, né? Mas eu não tive o prazer de conversar com o senhor depois disso. Muito obrigada pela presença aqui no Mercado Aberto. Bom dia. Bom dia, Amanda. Obrigado pelo convite, satisfação revê-la e estar contigo aqui nessa segunda de manhã no Mercado Aberto. Deputado, eu vou começar falando do assunto mais palpitante do momento, que desencadeou uma série de outras reações por parte do governo e da esquerda, que foi o aumento do IOF. Tivemos uma decisão na sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, de não acatar imediatamente a liminar do governo para restaurar o poder presidencial, do executivo, de aumentar o IOF. Ele entendeu que precisa haver uma mesa de conciliação, os atores políticos diferentes, de legislativo e executivo, terão que sentar à mesa para negociar a partir do 15 de julho. Enquanto isso, ele suspendeu todos os decretos do IOF, do Congresso e também do governo. Na prática, você restitui o que se havia antes, que era não ter aumento do IOF, não ter aumento de receita. Não era o que o governo esperava, não era o desfecho que o governo esperava. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes surpreendeu o senhor de não restaurar imediatamente o poder do executivo de editar decretos como o do IOF? E o que o senhor espera que pode sair dessa mesa de conciliação? Olha, Amanda, eu acho que o o ministro Alexandre de Moraes fez foi apostar numa solução negociada. A questão é se esse é o papel do Supremo Tribunal Federal, porque o recurso feito pelo governo e também a ação que o PSOL entrou são relativos à constitucionalidade. Esse é o tema, sabe? Para além de qualquer debate de mérito. Vamos lá. É prerrogativa do governo fazer alterações na alíquota do IOF. Isso é constitucional, é prerrogativa do executivo. O executivo o faz por um decreto. O legislativo derruba esse decreto. Quando é que você pode ter PDL sustando o decreto do presidente da República? Quando um decreto ele vai além das prerrogativas do executivo, que não foi o caso. Vamos lembrar que o último decreto presidencial derrubado tinha sido em 1992, do Fernando Collor. Isso é uma coisa absolutamente rara. Então, foi uma ação de retaliação por parte da maioria do Congresso Nacional. E eu acho que cabe ao Supremo Tribunal Federal restabelecer a constitucionalidade. É disso que se trata. O que eu imagino que vai haver essa audiência de conciliação numa aposta no entendimento. Caso não haja conciliação judicial, eu imagino que o Supremo fará o óbvio, que é restabelecer o valor do decreto presidencial, porque é assim que diz a Constituição. Aliás, vamos lembrar, para quem está com um argumento, não, mas tem um elemento do IOF como regulatório e arrecadatório. Bom, o IOF no governo do Bolsonaro estava em 6%. O aumento que foi feito agora pelo governo Lula foi para 3%. Quer dizer, já tinha sido reduzido amplamente. Então, 6% não é arrecadatório e 3% é arrecadatório. Que critério é esse? Sabe? Então, visivelmente foi uma ação política punitiva por parte do Congresso Nacional e que o presidente da República, se o presidente da República não puder editar decreto, já não pode hoje ter a soberania plena sobre o orçamento por causa das emendas impositivas, do orçamento secreto. Se não puder editar decreto, aí não faz sentido, né? Foi curioso, porque um dos efeitos do IOF foi reagrupar a esquerda e criar um discurso, a taxação dos mais ricos, ricos versus pobres, nós contra eles, uma espécie de reedição desse discurso com uma nova roupagem que ativou a militância da esquerda, conseguiu sair das cordas, sair da defensiva, ir para a luta, ir para a disputa política. Como é que o senhor descreve o efeito que esse discurso está tendo na militância? Se vocês vão levar, empunhar essa bandeira, será o principal mote, por exemplo, da campanha de 2026? O que o senhor imagina daqui para frente, como carregar essa bandeira e o efeito que está tendo? Olha, Amanda, primeiro vamos também colocar as coisas no devido lugar, né?
porque isso está sendo tratado por parte da imprensa como se a esquerda tivesse resolvido inventar a polarização. Francamente, né? O Brasil está polarizado há muitos anos. Aliás, o Brasil está polarizado desde 1500, quando os portugueses chegaram aqui para escravizar os indígenas, depois escravizar o povo negro. A polarização social é uma característica da nossa história, de um país rico e profundamente desigual. A polarização política é uma característica do nosso tempo, não só do Brasil, no mundo. O mundo que a gente tem visto hoje, nos últimos 10, 15 anos, né, e com a ascensão da extrema-direita, é um processo de polarização. Olha o que aconteceu com o PSDB aqui no Brasil, né? E com os PSDBs pelo mundo todo. Os partidos mais de centro, né, que não, aquela história, né, nem quente nem frio, quem quer ser morno, né, não tem conseguido ter espaço na conjuntura nem no Brasil nem no mundo. É uma característica do nosso tempo. Então, eu acho que chega a beira o absurdo a gente ver setores dizendo que a esquerda agora, né, está apostando na polarização, a esquerda polarizou o Brasil. Mas o senhor está dizendo que o colocar... PT tem que ir mais para a esquerda, porque o discurso de muitos seria que o PT teria que abraçar o centro ou acenar o centro, como fez em 22 para ganhar a eleição. O senhor está dizendo que o mote dessa campanha de 26 vai ser diferente, que o PT tem que fincar ali uma estaca mesmo na esquerda, e mais para a esquerda, é isso? Veja, Amanda, a questão objetivamente é a seguinte. Primeiro, eu estava aqui só tratando de como a imprensa tem tratado como se a esquerda estivesse apostando numa polarização da sociedade, sendo que essa polarização da sociedade e da política ela já está colocada há bastante tempo. Agora, a esquerda brasileira apostar em pautas que são redistributivas, isso não é nenhuma novidade. Você citou a campanha de 2022. Qual era o mote do Lula na campanha de 2022? Com uma frente ampla, é verdade, mas qual era o mote? Colocar o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento. Quando o governo vai e manda zerar o imposto de renda para quem ganha até 5 mil, que é 90% da população brasileira, e tributar em 10% de lucros e dividendos quem ganha mais de 140 mil, o governo está cumprindo o programa pelo qual ele foi eleito. Não é? Quando o governo propõe tributação progressiva, fim de isenções fiscais, de privilégios fiscais de vários setores, enfrentamento de super salários, quando o governo coloca essa agenda, isso não deveria ser novidade e surpresa para ninguém. Isso é o cumprimento do programa eleito na urna em 2022 e que, logicamente, tem que se reafirmar em 2026. Deputado, é que ele vem embalado... ele vem embalado de uma nova forma, né? Esse ricos contra pobres com essa embalagem de justiça tributária, acho que isso é novidade. E não foi o tom desde o início do governo. O governo, de fato, encontrou esse discurso e a gente vê pelas fontes que falam no Planalto que, de fato, eles estão embarcando e isso está surtindo um efeito nas redes sociais. Eu queria chamar a atenção para um vídeo, vou chamar um vídeo que aconteceu agora, porque um dos resultados desse discurso ricos contra pobres foi uma invasão da sede do Banco Itaú, aqui na Faria Lima, em São Paulo, na última semana, pelo MTST e também a Frente Povo Sem Medo. E depois o senhor tuitou na sua rede social apoiando essa invasão. Quero chamar um vídeo curto para mostrar as imagens do que foi essa entrada na sede do Banco Itaú e, em seguida, o seu post. Por favor. E, em seguida, o post, né, dizendo para cima, o senhor tuitou no dia, o MTST e a Frente Povo Sem Medo ocuparam hoje a sede do Itaú, prédio mais caro do Brasil. A ocupação tem como pauta a taxação de super ricos. Recado do povo é claro, o Brasil precisa de justiça tributária. Deputado, eu fiz muitas entrevistas com o senhor durante a campanha do ano passado e o senhor tentava transmitir uma imagem, até alinhado um pouco, fazendo um certo aceno ao centro e tentando se distanciar daquela pecha de invasor que os seus
adversários tanto tentavam colar no senhor, até a maneira de se vestir, a barba, tudo isso mudou naquela campanha. O senhor adotou o Morte Amor como slogan de campanha. O senhor voltou a ser o Boulos radical? O senhor acha que essa invasão à sede do Itaú, por exemplo, é correta nesse discurso de taxação de super ricos? Foi uma coisa invadir, outra coisa é o discurso. Amanda, primeiro, a minha barba continua a mesma na campanha e agora. Espero que, bem cuidado, espero que esse teu comentário não seja uma crítica à minha bonito, barba. não, de forma alguma é um elogio. Tá bonita a sua barba, deputado, tá bonita, olha só. Mas vamos lá, Amanda. Veja, o que eu fiz ao longo da campanha e sigo fazendo ao longo da minha trajetória política e militante é desfazer fake news e mentiras que foram feitas sobre o movimento social. E busquei fazer isso ao longo da campanha em São Paulo, não só dessa, como da anterior que eu participei, de dizer que o movimento social invade casa, que o movimento sem teto invade casa, o que é um absurdo e uma fake news. E o banco, né, manifestação... Invadiu o banco, o senhor apoia, assim, o senhor acha correto? Vamos lá, eu vou lhe responder. O que o movimento fez foi uma manifestação no saguão de um banco na Faria Lima. Isso é parte da autonomia do movimento social. Não é? Eu não participei dessa ação, essa é uma ação do movimento. Então, o que o MTST, na verdade, a Frente Povo Sem Medo, junto com outros movimentos sociais, fez foi uma tentativa de chamar atenção para o tema da tributação dos super ricos. Né? O que não é admissível, né? Você pode ter um julgamento a respeito dessa manifestação, como eu ouvi de várias pessoas, olha, foi adequada, não foi adequada, deveria ter ficado na porta, na Faria Lima, foi ruim ter entrado no saguão. Todos esses questionamentos são legítimos. O que não é razoável é fazer qualquer tipo de comparação, como a gente viu nas redes sociais, com o 8 de janeiro e manifestações antidemocráticas. Espera lá. Não, nem eu estou fazendo essa comparação. Essa comparação é absurda, eu concordo com o senhor, mas eu só quero entender a sua posição, porque muita gente no PT torceu o nariz, disse, olha, isso acaba afastando da gente o eleitor de centro, acaba colando no governo uma imagem, ou no PT, nos movimentos sociais, uma imagem de radicalismo que muitas vezes assusta e aliena a classe média. O senhor concorda com as pessoas que pensam assim, que dizem isso? O movimento tinha que ter ficado do lado de fora da porta, porque é uma propriedade privada, por mais que não tenha subido, ficou no saguão, mas invadiu a sede do banco. Eu acho que é legítimo que as pessoas façam esse questionamento e que se faça esse debate, Amanda. Isso é parte de um debate político democrático. Agora é importante pontuar que não houve qualquer quebra-quebra, não se quebrou absolutamente nada, nenhuma pessoa foi agredida. Só para que a gente coloque as coisas no devido lugar. Não porque você tenha colocado isso, de fato, mas porque isso apareceu com frequência nas redes sociais. Agora, acho que é um reducionismo diante do debate que está se colocando no Brasil nesse momento, da oportunidade de tributar os super ricos, de justiça tributária, querer pautar o debate por uma ação que o movimento social pontualmente fez. Eu prefiro, por exemplo, pautar o debate pelos projetos que estão colocados no Congresso Nacional, zerar imposto de renda para quem ganha até 5 mil e criar imposto sobre lucros e dividendos de 10% para quem ganha mais de 140 mil reais. Isso é justiça tributária, de enfrentar a farra das emendas parlamentares, de enfrentar os super salários de grandes desembargadores, generais, que chegam a ganhar 900 mil, 1 milhão de reais num único mês, com uma série de penduricalhos. Eu apresentei um projeto de lei no ano passado, o PL 4413, que é para pôr fim nos super salários no nosso país. Esse é o debate que está posto nesse momento no Brasil e é nesse debate que nós vamos nos apegar, inclusive na manifestação que está convocada para a Avenida Paulista na próxima quinta-feira, dia 10, que tem justamente essas pautas como seu mote de convocação.
Deputado, a gente tem 3 minutinhos para o fim da nossa entrevista. Eu queria passar muito rápido para alguns temas que também considero relevantes. O senhor teve com o presidente Lula, conversaram sobre assumir o Ministério, a Secretaria-Geral da Presidência, no lugar de Márcio Macedo. Depois disso não foi anunciado, não foi para frente. Ainda há essa intenção? O senhor gostaria de assumir esse ministério e usaria isso para reativar, reagrupar essa militância da esquerda? Amanda, eu sou deputado federal eleito por São Paulo com 1 milhão de votos, deputado mais votado do nosso estado, e tenho cumprido o meu papel de honrar esses votos e de exercer o meu mandato parlamentar, e estou muito satisfeito. Agora, a definição de composição de equipe, ela cabe única e exclusivamente ao presidente da República, que teve 60 milhões de votos para isso. Então, é o Lula quem define quem são, quem serão, quem entra, quem sai do seu ministério. Eu sigo exercendo meu trabalho na Câmara dos Deputados e não só, na sociedade, não é? Como uma liderança do movimento social também. Ontem esse fim de semana, participei de uma série de assembleias, reuniões nas periferias de São Paulo, de feiras solidárias, de inauguração de cozinhas solidárias, que é o trabalho que eu exerço também desde antes de ser deputado, como referência do movimento social, como militante do movimento social. Deputado, se o senhor receber um convite do ministro para se tornar ministro, o presidente Lula, o senhor deixaria de concorrer na eleição do ano que vem a deputado federal para não precisar se desincompatibilizar do cargo até abril de 2026? Amanda, seria um desrespeito eu entrar nesse tipo de hipótese, porque, repito, essa definição cabe ao presidente Lula, porque existe um ministro por quem eu tenho respeito ocupando essa pasta. Eu prefiro focar na minha atuação não só como deputado, né? Tenho feito um giro pelo país, vou passar por 15 estados até agosto, já fui por várias cidades do interior de São Paulo, para conversar com a militância, para organizar o campo de esquerda, né, para mobilizar para a batalha que nós vamos ter o ano que vem, para a batalha que a gente tem tido agora, né, Deputado, que é fazer com que as nossas... Um minutinho, só pegar daí desse ponto. Qual será a marca da eleição do ano que vem? Que batalha é essa que o senhor se refere? E qual será a força da direita mais difícil de enfrentar? O nome da direita mais difícil de enfrentar? O que vem por aí? Um minutinho rápido para a gente encerrar. Eu acho que a eleição do ano que vem vai ter 2 marcas. Primeiro, impedir o retorno de uma extrema-direita que devastou o país. E, em segundo lugar, seguir transformando o Brasil a partir dos interesses do povo, de que quem tem que pagar a conta é o 1% e não os 99% do povo brasileiro. Essas devem ser as marcas da eleição do ano que vem, eu imagino. E, assim, adversário não se escolhe, Amanda. Eu confio muito no presidente Lula, que já ganhou 3 eleições presidenciais e tem toda a força para ganhar a próxima. Quem é mais difícil enfrentar? Alguém da família Bolsonaro ou um governador como Tarcísio de Freitas? Para a esquerda, quem é o candidato mais difícil? Olha, eu acho que quem tem que fazer esse tipo de cálculo é a direita. Para eles, com certeza, o presidente Lula é o candidato mais difícil de se enfrentar. Não é? Já perderam 3 vezes para ele e imagino que vão perder a 4ª. Hoje a direita está extremamente dividida. Não é? Você tem, logicamente, o Bolsonaro deve ser preso, mas querendo manter a hegemonia com seus filhos ou com a esposa, e o Tarcísio querendo ser candidato, mas não pode ser sem uma aprovação do Bolsonaro. Não é? É cedo e é difícil para dizer quem teria maior potencial na urna para enfrentar o Lula. Não é? Agora, o problema está do lado de lá.